Olá, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, então vamos para a segunda aula desse módulo de termodinâmica, beleza? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, mais uma aula sobre esse módulo de termodinâmica e a aula de hoje é a lei dos gases ideais e tipos de processos termodinâmicos. Então, essa aula vai ter esse enfoque e a gente vai começar lembrando um pouquinho, né, de um conceito que a gente via lá na química do ensino médio, né, que é o número de Avogadro e o número de mols. Então, primeiro, né, só relembrando, o mol vai ser o total de átomos, foi definido isso assim, né, na verdade, total de átomos de uma amostra de 12 gramas de carbono 12. E aí, experimentalmente, se obtém, então, que um mol ele equivale ao número de 6,02 vezes 10 a 23 átomos, no caso desse caso específico aqui do carbono, né? Mas aí, quando você utiliza em gases, né, para medir gases, você pode falar também em moléculas. Por exemplo, o gás nitrogênio, só lembrando, ele é uma molécula, na verdade, é uma molécula do N2, assim como o oxigênio também, né? O2 e assim por diante. Então, você fala, quando você fala em gases, você fala no número de moléculas desse gás. Então, a partir daí, né, desse número de átomos que compõem a amostra do carbono, 12 gramas de carbono 12, então você tem esse número de Avogadro, então vai ser esse valor de 6,02 vezes 10 a 23, é um número apenas, né, número de átomos, é um número sem unidade, né, sem dimensão física, por mol. Então, outra forma de escrever, então, é 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1. Então, esse aí é o número de Avogadro. E é interessante também que todos os gases que ocupam o mesmo volume nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm o mesmo número de átomos ou moléculas. Então, isso aí é interessante porque nós vamos já trabalhar na questão dos gases ideais, mas aí você já tem uma aproximação entre diversos tipos de gases, né? Então, o gás nitrogênio, o gás oxigênio, qualquer outro gás aí que vocês possam pensar, o hélio, por exemplo, eles vão ter o mesmo número de átomos ou moléculas, né, se ele tiver no mesmo volume, numa mesma condição de temperatura e pressão. Isso aí já é uma coisa interessante para se destacar. Então, esse número de mols ele vai ser dado, então, pelo total de átomos que estão contidos na amostra, átomos ou moléculas, tá? Então, se eu tenho lá uma certa amostra de um gás lá, eu tenho como contar, eu tenho como saber quantos átomos ou moléculas tem nesse gás, nessa amostra desse gás. Então, se eu dividir esse valor pelo número de Avogadro, que é dado acima, né, que é a quantidade de átomos ou moléculas em um mol, então, fazendo essa divisão, eu vou ter então o número de mols dessa amostra do gás ou da molécula. Então, esse vai ser um conceito bem interessante. Então, como aqui em cima eu tenho apenas um número e aqui embaixo eu tenho apenas um número, então o número de mols vai ser uma grandeza adimensional também. Ela não vai ter uma unidade aí específica para ela. E aí, então, a gente já deu uma leve pincelada nos gases ideais, mas agora a gente vai, então, aprofundar esse conceito de gases ideais. Então, se eu tenho um mol de qualquer gás, né, qualquer gás mesmo, então, se eu mantenho esse mol ao mesmo volume e a uma mesma temperatura, então, qualquer gás, nessas condições, o mol, ao mesmo volume e a mesma temperatura, vão ter pressões praticamente iguais. Então, veja, eu tenho volume, aqui eu tenho temperatura,
o número de mols, né? Então, isso vai ser praticamente constante, independente de qual gás você está trabalhando. Então, daí a gente já tira, né, a lei principal dos gases ideais. Então, abaixo das concentrações, todos os gases reais obedecem à lei dos gases ideais, que é essa lei aqui que é bastante conhecida. A pressão vezes o volume é igual ao número de mols da amostra, a constante dos gases e a temperatura. Então, vamos anotar aqui. Então, vamos anotar aqui para não esquecer o que cada uma desses fatores representa. Então, aqui nós temos a pressão, certo? Aqui nós temos o volume. Aqui nós temos o número de mols. Aqui nós temos a constante dos gases ideais. E ela vai ter o valor de 8,31 joule por mol Kelvin, tá? Temperatura aqui na escala absoluta que nós vimos na aula passada. E por último, a própria temperatura. E aí é importante dizer, né? A pressão é medida em Pascal, o volume em metros cúbicos, certo? A temperatura em Kelvin, que é o K maiúsculo, tá? Representar o Kelvin. E a constante de gases ideais tem essa dimensão, Joule por mol Kelvin, tá? E os mols, né, o número de mols é um número sem dimensão, tá? Então, nós temos aí essa constante não, aí nós temos essa lei dos gases ideais. Então, todo gás real ele vai obedecer essa lei se ele tiver a baixa concentração, certo? E também, né, a gente não vai usar muito nesse curso, mas você pode escrever essa lei dos gases ideais utilizando a constante de Boltzmann. A constante de Boltzmann vai ser esse K, né? Então, ele é a constante dos gases ideais dividido pelo número de Avogadro. Então, você tem aí, né, para fazer aqui 8,31. Aí vamos colocar as unidades, né, Joule por mol Kelvin, né? E o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23 sobre mol, tá? Deixa eu destacar bem essa linha central aqui. Então, se eu manter a primeira fração, e multiplicar pelo inverso da segunda, então, eu vou poder cancelar aqui a unidade do mol, né? Cancelar aqui mol com mol. E aí o que vai me sobrar é essa divisão aqui, que dá 1,38 vezes 10 a 23. E a unidade que sobra é joule aqui, Kelvin. Então, joule por Kelvin. Então, aí essa vai ser a minha constante de Boltzmann. E escrevendo a lei dos gases ideais na constante de Boltzmann, utilizando a constante de Boltzmann, nós vamos ter a pressão vezes o volume é igual ao número de átomos na amostra, a constante de Boltzmann, que é representada por um K minúsculo, e a temperatura aqui. Então, lembrando aqui, né, que esse N vai ser o número de átomos ou moléculas na amostra.
Muito bem, mas aí só frisando novamente, a gente vai utilizar mais a lei dos gases ideais utilizando um número de mols. Beleza. E aí temos um pequeno exemplo, né? Uma amostra de oxigênio com volume de 1.000 centímetros cúbicos a 40 graus Celsius e a 1,01 vezes 10 aqui Pascal, então aqui a pressão, né? Então a pressão atmosférica, se expande até o volume de 1.500 centímetros cúbicos a uma pressão de 1,06 vezes 10 a quinta Pascal. Então, primeiro, determine o número de mols de oxigênio presentes na amostra. Então, primeiro vamos estabelecer melhor essas grandezas aqui. Então, ela está no volume inicial de 1.000 centímetros cúbicos, né? Então, isso aí vai ser quantos metros cúbicos para ficar na unidade aí adequada para fazer os cálculos. Eu vou fazer aqui em cima para a gente ver. Sabe que 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. 10 a menos 2 é o 0,02. Então, se eu colocar tudo isso aqui ao cubo, então eu vou ter que 1 centímetro cúbico é igual a 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, nesse caso, 1.000 centímetros cúbicos vai ser equivalente a 1.000 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Só que esse 1.000, ele é o 10 à terceira, né? Com 10 à terceira vezes 10 a menos 6, eu vou ter 10 a menos 3 metros cúbicos. Muito bem. E a temperatura, ela está em 40 graus Celsius. Eu preciso transformar essa temperatura em Kelvin, né? Então, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Essa aqui vai ser 40 mais 273. Isso aí vai dar 313, né? 313 kelvins. Essa temperatura vai ser 313 kelvins. O que mais a gente precisa? O volume final, né? Está aqui em cima, que é 1.500 ou 1,5 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos, né? Só para colocar na mesma potência de 10 aqui de cima, então ele vai ser 1,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Para aproveitar aqui a continha que a gente fez aqui em cima. Então, com esses valores aqui, a gente pode começar a responder a letra A. Então, o número de mols presentes na amostra. Para a gente calcular essa aqui, a gente vai usar a lei dos gases ideais, mas a gente pode usar ela tanto na pressão inicial e no volume inicial e temperatura inicial, como na pressão final, volume final e temperatura final. Nós vamos usar aqui tudo com os valores iniciais, tá bom? PV igual ao número de mols, constante dos gases, e a temperatura inicial aqui. A temperatura, o problema não diz, né, qual é a temperatura aqui final. Então, a gente dá preferência para usar a temperatura inicial. Tá? Então, a pressão, ele nos dá lá no problema, já está em Pascal. Então, 1,01 vezes 10 a quinta. O volume, nós fizemos a conversão aqui, 10 a menos 3. Isso tudo é igual ao número de mols que a gente quer calcular, a constante dos gases ideais, 8,31, e a temperatura inicial, que nós convertemos aqui para 313 kelvins. Tá? Então, esse N vai ser... Aqui nós já podemos mexer, dá 1,01 vezes 10 ao quadrado, né? Nós temos aqui o 10 à quinta, vezes 10 a menos 3, dá 10 ao quadrado. Isso tudo aqui dividido por essa multiplicação aqui. Eu já vou colocar aqui no formato, na mesma potência de 10.
25,44 vezes 10 ao quadrado. Então, eu tenho 10 ao quadrado aqui no numerador e no denominador. Então, eu preciso só fazer essa continha aqui. Então, o número de mols vai ser 0. Vou colocar aqui para baixo, tá? O número de mols vai ser igual a 0,39. Então, esse aí vai ser a quantidade de mols dessa amostra que iniciou com 1.000 centímetros cúbicos a 40 graus Celsius e se expandiu até 1.500 centímetros cúbicos dessa pressão inicial para essa pressão final. E aí a letra B pede para calcular justamente essa temperatura final que nós não sabíamos. Então, esse gás ele vai continuar obedecendo, né, a lei dos gases ideais, mas agora num estado final. Então, a pressão final vai ser, vezes o volume final, vai ser igual ao número de mols dessa amostra, vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura final dessa amostra. Entre esse primeiro estado e esse segundo estado aqui, não existe acréscimo de gás nessa amostra. Então, o número de mols vai ser constante. Então, esse número de mols é o mesmo número de mols aqui. A pressão final nós temos no problema, o volume final também nós temos no problema, a constante é o mesmo valor e a temperatura que nós queremos calcular. Então, vamos logo isolar ela aqui, né? Então, a temperatura final vai ser igual a pressão final vezes o volume final, tudo isso dividido pelo número de mols vezes a constante dos gases ideais. Então, pressão final, o problema nos dá 1,06 vezes 10 à quinta. O volume final, nós já convertemos aqui, 1,5 vezes 10 a menos 3. Isso tudo dividido pelo número de mols que nós temos aqui, né, calculado na letra A, 0,39, multiplicado pela constante dos gases, 8,31. Muito bem. Aqui em cima nós vamos ter 1,59 vezes 10 ao quadrado sobre 0,324. Então, isso nos dá uma temperatura final igual a 490,74 Kelvin. Se eu for querer converter isso para graus Celsius, né? Então, a temperatura em Celsius vai ser a temperatura em Kelvin menos 273. Então, isso aqui eu vou ter os 490,74 menos 273. Então, isso aí nos dá 217,74 graus Celsius. A nossa temperatura final vai ser o 217,74 graus Celsius. O problema não pede, né, para especificar essa temperatura em graus Celsius. Nós estamos fazendo aqui só para título de comparação. Então, ele sai, né, de 40 graus e vai até 217,74 graus para que haja essa expansão, né, de 50% do volume inicial e esse aumento da pressão. Muito bem. E aí agora a gente vai ver esses tipos de processo termodinâmico. Nós até fizemos um exemplo aqui, que é um processo termodinâmico, que a gente vai já entender qual foi esse processo que nós resolvemos. Então, os processos adiabáticos, eles não vão envolver troca de calor. O processo isocórico, ele mantém um volume constante. O processo isobárico mantém a pressão constante. E o processo isotérmico mantém a temperatura constante. Nós vamos ver cada um deles aí em detalhes. Então, esse processo adiabático, ele não envolve troca de calor. Então, quer dizer que esse Q aí é zero. Então, vocês lembram lá da primeira lei da termodinâmica, né? Que a energia interna ela vai ser igual ao calor recebido menos o trabalho realizado pelo sistema. Então, se não existe troca de calor, né,
não tem calor emitido ou recebido pelo sistema, então isso quer dizer que toda energia interna ela vai estar relacionada ao trabalho realizado pelo sistema. Então, se o sistema realiza trabalho, se o êmbolo, por exemplo, do gás é empurrado pelo gás aqui, né, com uma força F, então quer dizer que essa energia interna do sistema diminuiu, porque o sistema realizou trabalho. Então, ele empurrou esse êmbolo para cima. Se for o contrário, se esse sistema foi comprimido por uma força externa, ou seja, foi realizado o trabalho sobre o sistema, então essa energia interna final ela é maior do que a energia interna inicial. Ou seja, então essa variação de energia interna é positiva, certo? Porque o sistema recebeu o trabalho. Então, no caso desse processo, a única forma do sistema trocar energia com o ambiente é através do trabalho. Então, como não existe troca de calor, então é a única forma de contato aí, vamos falar dessa forma, entre o sistema e o ambiente. Beleza. O processo isocórico. O processo isocórico é aquele que mantém o volume constante. Então, esse volume aqui não vai variar durante o processo. Então, se o volume é constante, o que isso quer dizer? Vocês lembram lá da aula anterior, quando você tem o sistema que esse êmbolo ele sofre um certo deslocamento aqui, então você tem aqui uma variação desse volume desse gás, né? Então, ou ele expande ou ele contrai, mas aí você tem uma variação do volume. E aí, o trabalho realizado por esse gás vai ser justamente a integral da pressão devido a essa variação de volume. Então, se você não tem variação de volume, isso quer dizer que o seu trabalho é igual a zero. Ou seja, esse sistema, esse processo não realiza trabalho. Então, lá pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia do sistema é o calor menos o trabalho realizado, e nesse caso aqui nós não temos trabalho realizado pelo sistema. Então, isso quer dizer que toda energia interna ou toda variação da energia interna desse sistema é devido ao calor. Calor recebido ou calor cedido pelo sistema. Então, se esse corpo recebe calor do sistema, né, então isso quer dizer que a energia interna final no processo vai ser maior que a energia interna inicial. Ou seja, a variação da energia interna é positiva. Já no caso do sistema ceder calor para o ambiente, isso quer dizer que a energia interna final vai ser menor do que a energia interna inicial, e aí então essa variação da energia interna vai ser negativa. E nesse tipo de processo, então, que o volume é constante, não há trabalho, então a única forma do sistema trocar energia com o ambiente é através do calor. Então, ceder calor para o ambiente ou receber calor do ambiente. Então, é a única forma de contato entre o sistema e o próprio ambiente. E o processo isobárico. Então, no processo isobárico, lembrando aqui que o trabalho realizado pelo sistema é essa integral da pressão pela variação do volume. Então, se a pressão é constante, ela vai sair dessa integral. Então, você vai ter a integral somente do volume. Isso quer dizer, então, que o trabalho realizado pelo sistema ele vai ser essa pressão vezes a variação do volume. Então, o volume final menos o volume inicial. E nós fizemos um exemplinho desse tipo de processo na aula anterior, né? Nós vamos resgatar ele aqui.
Então, lá na aula anterior, nós fizemos o exemplo em que 1 quilo de água, essa pressão aqui, né, inicial, pressão atmosférica, foi convertida em vapor após receber uma certa quantidade de calor. E ela variou, né, de um volume inicial para um volume final. Então, vejam que esse sistema não teve variação de volume. O exercício anterior dessa aula houve uma variação de volume, mas nesse exercício da aula anterior, o sistema esteve todo sob o mesmo volume. Então, foi um processo isobárico. Não houve variação da pressão. E aí, o que nós percebemos daí? Então, o trabalho que foi realizado por esse sistema foi de 169 quilojoules. Mas veja, o calor que ele recebeu foi de 2.260 quilojoules. Então, essa variação da energia interna, né, que é o calor, né, recebido menos o trabalho realizado, então você tem aí então uma quantidade bem expressiva aí de calor que é transformado, que é utilizado para quebrar essa ligação entre as moléculas da água, e uma pequena parcela só dessa energia aí que é convertida em trabalho. Para ser mais específico, nós temos então esse calor de 2.260 joules, né, que foi recebido pelo sistema. O trabalho que foi realizado foi de 169 joules. E a energia interna, né, a variação da energia interna, que é a subtração, no caso, né, 2.260 menos 169, dá 2.090 joules, certo? Então, a gente percebe aí que, fazendo essas continhas aí, né, 169, essa porcentagem aí de 169 sobre 2.260, isso aí é 0,0747. Isso quer dizer, então, que só aproximadamente 7,5% do calor que é recebido aí por essa amostra de água é utilizada para fazer o trabalho, né? Essa expansão do volume aí. Então, todo o restante desse calor fica como energia interna do sistema após aí essa expansão, né, num processo isobárico. E a energia interna ela vai estar associada à temperatura. Então, a gente tem aí um aumento, provavelmente um aumento de temperatura desse sistema aí, que depois a gente poderia até calcular se fosse parte do exercício. Beleza. E aí agora o processo isotérmico, que é o que mais interessa para a gente, né? Que é o processo no qual a manutenção dessa temperatura. Então, esse gráfico aqui é o gráfico das isotermas de um gás. O que ele quer dizer? Ele mostra quais são... É um diagrama PV, né? Não é um gráfico necessariamente, mas é um diagrama pressão-volume. E ele mostra todas as possíveis transformações que esse gás pode sofrer, nos processos termodinâmicos que eles podem sofrer, a temperatura constante. Então, vejam que cada uma dessas linhas elas tem uma única temperatura aqui, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar essa isoterma aqui do centro, essa azul, então ela pode variar, né? Se o processo for esse aqui, deixa eu marcar aqui em vermelho, ficar mais visível. Se o processo termodinâmico que o gás sofrer, ele for nesse caminho aqui, subir mais um pouquinho aqui. Então, isso quer dizer que esse gás ele passou de um volume inicial, certo? A uma pressão inicial e chegou, né, a um volume final maior do que o volume inicial, ou seja, ele expandiu, mas por conta disso
a sua pressão diminuiu, né? Então, houve uma queda de pressão, mais um aumento do volume para que essa temperatura fosse constante. Então, essa isoterma aí, ela nos dá essa informação de como essa pressão e esse volume precisam variar de forma a temperatura ser mantida constante. Já no outro nível de temperatura, ele vai ter um outro comportamento, né? Ele vai ter outros valores de pressão inicial e final e outros valores de volume final e inicial. Aí, no caso desse, como é que é o trabalho realizado por esse tipo de processo isotérmico? Lembrando que o trabalho realizado a integral da pressão pelo volume, né? Se vocês lembram bem, lá na aula anterior, nós fizemos um exemplo em que nós tivemos que fazer traçados diferentes, né, da variação da pressão do volume, porque nós não conhecíamos qual era o caminho aí que a pressão fazia. E esse processo que nós vimos na aula passada era um processo isotérmico, né? Mas fizemos outros caminhos para ver como a energia interna não ia variar de acordo com a trajetória. Então, nesse caso aqui, o trabalho ele vai continuar sendo a variação da pressão pelo volume, mas aqui a gente vai, né, utilizar a lei dos gases ideais para ver como seria isso num processo isotérmico. Então, vamos usar essa lei dos gases ideais para obter uma expressão para essa pressão aqui. Então, nesse caso, essa pressão vai ser bora botar assim, nRT, certo? Vezes 1 sobre V. Por que eu estou separando dessa forma? Porque o N ele é constante. Você não vai ter acréscimo de gás na amostra, então você não vai ter variação do número de moléculas desse gás. O R é uma constante, né? É a constante dos gases ideais, e a temperatura vai ser constante porque eu estou num processo isotérmico. Então, utilizando essa expressão da pressão aqui no trabalho, nós vamos ter, então, o nRT vezes 1 sobre V dV. E o nRT é uma constante, então ele vai sair da integral. Aí essa integral aqui, de 1 sobre V dV, ou a integral, né, 1 sobre x dx, ela vai ser o logaritmo neperiano, ou logaritmo natural de x, né? Claro, aplicado de um x0 até um xf, né? Do x inicial até o x final. Então, no caso do nosso trabalho, nós vamos ter, então, nRT, a gente vai ter o logaritmo natural do volume final menos o logaritmo natural do volume inicial. E agora sim, né? Então, lá pela lei dos logaritmos, se eu tenho o logaritmo qualquer, né? Pode ser um log na base 10 mesmo, de A menos o log de B, isso aqui é o log de A sobre B. Então, eu posso utilizar a mesma coisa aqui. Nesse caso, o nosso trabalho ele vai ser, então, nRT, o log neperiano, volume final, sobre o volume inicial. Então, essa aí vai ser o trabalho realizado por um processo isotérmico. E aí que é interessante a gente notar a partir dessa lei. Então, se o volume final for maior que o volume inicial, então esse valor aqui vai ser maior do que 1, né? Ou 1 ou maior do que 1. Então, nesse caso, o próprio logaritmo também do volume final sobre o volume inicial vai ser maior do que 1 também. E esse valor sendo maior do que 1, então você tem, né, um trabalho que é positivo, tá? Então você tem aí uma expansão isotérmica.
Caso contrário, caso o volume final seja menor que o volume inicial, então esse logaritmo ele vai ser menor do que 1, tá? E aí, então, você vai ter um trabalho negativo. E aí você tem uma compressão isotérmica. Nós já sabíamos disso, né? Que quando o volume, quando você tem uma compressão ou uma expansão, isso afeta o trabalho, né? Então, no caso da expansão, você tem um trabalho positivo e uma compressão, você tem um trabalho negativo, mas agora a gente percebe isso, né? A partir dessa expressão aqui do trabalho de um processo isotérmico, utilizando a lei dos gases ideais. Então, é uma outra forma de perceber como todas essas compreensões elas são condizentes entre si. Então, não existe nenhuma contradição aí no conjunto matemático e teórico aí da termodinâmica. Muito bem. E aí temos um outro exemplinho, né? O ar inicialmente ocupa esse volume de 0,140 metros cúbicos a uma pressão de 204 kPa. E ele se expande isotermicamente até atingir a pressão de 101,3 kPa. E, em seguida, é resfriado a pressão constante até voltar ao volume inicial. Nesse caso, determine o diagrama PV desse processo e o trabalho realizado pelo ar. Então, vamos tentar aqui rascunhar o diagrama PV desse processo. Então, vou tentar aqui, né, fazer a mão livre. Então, esse aqui é o eixo da pressão, tá? E esse aqui vai ser o eixo do volume. Então, vamos ver. Ele parte, né, de uma pressão inicial de 204 kPa. Então, essa nossa pressão, vamos colocar a escala já em kPa. Ele está, então, em 204. E ele vai para, no primeiro processo, a 101,3, certo? Então, inicialmente, eu vou rabiscar aqui do lado, mas depois a gente apaga. Então, no processo 1, ele vai fazer isso aqui. Em relação ao volume, ele inicialmente ocupa os 0,104, né? Que está em metros cúbicos. Isso está no SI, 0,140, não 104, como eu falei. Existe um valor para um volume final, mas o que ele diz aqui, o problema é que ele se expande, né? Então, se ele se expande, esse volume final ele vai ter que ser maior do que o volume inicial, que é uma expansão. Então, no caso, né, esse processo 1, ele vai fazer isso aqui. Muito bem. Deixa eu colocar aqui uma linha tracejada, só para fazer já essa grade aqui, que a gente vai precisar dela. Então, aqui para baixo. E aqui também. Muito bem. E outra informação que nós temos aqui é um processo isotérmico, né? Nessa primeira etapa aqui. Então, nessa etapa 1, como é um processo isotérmico, nós vamos fazer uma curva aqui parecida com a curva de uma isoterma, tá? Pronto, tá mais ou menos aqui, né? Então, esse é o nosso processo 1. Então, como ele vai... Vou colocar o 1 aqui, né? Só para deixar claro aqui que é o nosso processo 1. Então, como ele sai desse ponto aqui e desce, e ao mesmo tempo ele faz isso, então, nessa isoterma ele vai estar vindo nessa direção aqui, né, de decrescimento. Então, deu para entender aí mais ou menos qual é o desenho aí pelo menos dessa primeira fase ou esse primeiro momento aí do processo termodinâmico.
ver se tá bonitinho. Tá, beleza. Aí já no segundo momento, né, ele é resfriado, ou seja, diminui a sua temperatura, mas agora há uma pressão constante até voltar ao volume inicial. Então, a pressão constante, né, então ele vai manter essa pressão final aqui, na qual ele chegou, e vai voltar ao volume inicial. Então, se ele estava aqui, né, esse volume final, ele vai voltar ao volume inicial, que era menor do que o volume final. Então, nesse segundo processo aqui, que eu vou colocar em azul, ele vai partir daqui para cá, certo? Bom, aí a gente já não precisa mais dessas linhas aqui de apoio. Então, esse aqui vai ser o segundo processo termodinâmico que esse gás vai sofrer. Então, como é a pressão constante, é um processo isobárico que ele vai estar passando aqui nesse segundo momento. Muito bem, então temos aí rascunhado nosso diagrama PV dessa situação aqui que o gás passa. E agora vamos calcular o trabalho realizado pelo ar. Vamos fazer aqui desse outro slide, porque ali já ficou pouco espaço. Então, nessa letra B, vamos pensar aqui como a gente pode resolver. Então, lembrando que são dois processos. Um é o processo isotérmico e o outro processo isobárico. Então, vamos dividir aqui no meio. E aqui a gente vai fazer o isotérmico primeiro, que era o nosso processo 1, e depois o isobárico, que era o nosso processo 2 lá do nosso diagrama, tá? Deixa eu só ajeitar esse aqui. Beleza. Então, no processo isotérmico, a gente sabe, né, que o trabalho realizado num processo isotérmico, eu vou botar como trabalho T, que é o trabalho isotérmico, ele é o N, R, T, logaritmo do volume final sobre o volume inicial, certo? Só que lá no problema nós não temos esse volume final. O volume final é desconhecido. Mas nós sabemos que esse gás ele se comporta de acordo com a lei dos gases ideais. A gente sabe, então, que a pressão final desse gás vezes o volume final desse gás é igual ao nRT, certo? Também, né, que a pressão inicial desse gás vezes o volume inicial desse gás também é o nRT. Afinal, ele se comporta como um gás ideal. E nós temos, então, a mesma constante igualando a pressão final vezes o volume final e a pressão inicial vezes o volume inicial. Então, isso quer dizer que a pressão final vezes o volume final é igual à pressão inicial vezes o volume inicial. É uma característica aí de um processo isotérmico, inclusive. Então, eu vou aqui utilizar essa expressão para escrever algo parecido com o que eu tenho aqui dentro do logaritmo, volume final sobre o volume inicial. Então, para eu obter esse volume final sobre o volume inicial aqui, então eu passei esse volume inicial dividindo para o primeiro termo aqui da equação. Então, eu vou agora ter a pressão inicial no segundo termo e a pressão final aqui no denominador do segundo termo. E é interessante fazer isso porque essas duas pressões eu conheço. O problema me dá esses dois valores, enquanto que volume final eu não conheço, mas eu conheço o volume inicial. Então, eu posso substituir isso aqui no logaritmo. Eu vou ter o N, R, T, logaritmo da pressão inicial sobre a pressão final. E aqui também, gente, eu posso utilizar essa expressão aqui, né? Porque eu não conheço o número de mols aqui que eu tenho na minha amostra.
mas eu sei que a pressão inicial, o volume inicial é o NRT. Então, eu vou poder substituir também esse NRT pela pressão inicial e o volume inicial. Logaritmo neperiano de PI sobre PF. Pronto. Agora sim eu tenho só valores conhecidos aqui. Então, a pressão inicial, vamos só rever lá, 204 kPa. Então, 204 vezes 10 a terceira, que é o quilo. O volume inicial, 0,140 metros cúbicos. Então, vezes 0,14. E agora, o logaritmo neperiano da pressão inicial, né, os 204 vezes 10 a terceira, dividido pela pressão final. Pressão final sempre 1,3 kPa. 101,3 vezes 10 a terceira do quilopascal. Então, podemos cancelar esses dois aqui. Temos, então, essa primeira multiplicação aqui, 204 vezes 10 a terceira vezes 0,14, dá o 28,56 vezes 10 a terceira. E aqui, 204 dividido por 101, então isso dá o logaritmo neperiano de 2,0138. Calculando esse logaritmo aqui, a gente vai ter 0,7. Então, 0,7 vezes o 28,56, isso então nos dá um trabalho total de 19,992 vezes 10 a terceira. Então, vamos arredondar, né, dizendo que esse trabalho do processo isotérmico é aproximadamente 20 quilojoules, tá? Vou só aumentar que ficou muito pequenininho. 20 quilojoules. Muito bem. Agora passando para o processo isobárico, certo? No processo isobárico, a gente vai ter, né, lá pelo trabalho do processo isobárico, ele vai ser a pressão, volume final, menos o volume inicial, certo? Então, vamos raciocinar um pouquinho aqui. Esse volume final do processo isobárico, ele vai ser o volume inicial do processo isotérmico, né? Já que esse processo ele se dá aqui embaixo, então ele volta para o volume inicial de todo o processo, e é o mesmo volume inicial do processo isotérmico aqui. E nós conhecemos o valor dele, né? Esse volume inicial, vamos só rever aqui, é o 0,14 metros cúbicos. Tá? O volume inicial do processo isobárico, ele vai ser correspondente, vai ser igual ao volume final do processo isotérmico. E aqui, olha, esse é o volume inicial do processo isobárico. Ele é o mesmo volume final do processo isotérmico. E esse volume aqui nós não conhecemos, certo? E a pressão vai ser a pressão constante, né, desse processo todo aí, que é a pressão final aqui do processo isotérmico, que é a pressão de 101,3 kPa. 101,3. Bora botar aqui, como é quilo, né? Vezes 10 a terceira Pascal. Então, a gente precisa, né? O que está travando o nosso processo aqui é a gente fazer essa continha aqui ou saber quanto é esse volume final aqui do processo isotérmico, que no caso é o volume inicial do processo isobárico. Então, para a gente ver uma expressão para esse volume final, vamos recorrer novamente a esse raciocínio aqui. Então, olhando para essa expressão aqui, né, nós temos que o volume final
sobre o volume inicial é a pressão inicial sobre a pressão final, certo? Então, isolando esse volume final, ele vai ser o volume inicial, PI sobre PF. Muito bem, então, a gente vai reescrever essa continha aqui, utilizando, né, os termos lá da isotérmica, que é os valores que a gente tem. Então, vamos colocar aqui. A pressão, ela vai ser a pressão final, né, lá do nosso isotérmico. E nós temos ela bem aqui, é um 101,3. Então, a pressão final. Aí, do isotérmico, o nosso volume final do isobárico, né, é o volume inicial do isotérmico. E o volume inicial do isobárico é o volume final do nosso isotérmico, que a gente não sabia. Agora, a gente vai utilizar esse volume final do isotérmico aqui. Então, a gente vai ter PF, VI, menos VI de novo, PI sobre PF. Tá? Aí, vamos aplicar essa multiplicação aqui. Então, a gente tem PF, VI, menos. Agora, esse PF vai cancelar com esse PF. A gente vai ter PI aqui, VI. E a gente vai poder tirar em evidência esse VI. Então, tenho PF menos PI multiplicado por VI. Lembrando que todos esses, né, são as grandezas aqui do isotérmico, tá? Só para não confundir. Então, agora é só fazer essa substituição dos valores. Então, a pressão final, né? Lembrando que a gente está pegando os valores lá do isobárico, né? Do isotérmico, desculpa. Então, 101,3 kPa, né? Então, falta aqui 10 à terceira menos 204 vezes 10 à terceira. E o volume inicial, que é... Cadê o volume inicial? 0,14. Então, essa subtração aqui dá menos 102,7 multiplicado vezes 10 à terceira, multiplicado por 0,14. Então, isso aqui vai dar, esse trabalho do isobárico, vai ser menos 14,378 vezes 10 à terceira joule. Então, ele vai ser menos 14, bora botar 38 kJ. E agora lembrando, né, que o trabalho total vai ser os trabalhos do processo isotérmico mais o processo isobárico. Então, temos aí 20 kJ menos 14,38 kJ. Então, isso nos dá um trabalho total de, arredondando logo, né, 5,6 kJ. Então, esse aí é o trabalho realizado pelo ar nesse processo termodinâmico. Então, temos a nossa resposta final. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Tenha sido bem claro, que possa ter esclarecido também as possíveis dúvidas que vocês tinham da aula anterior. E aí eu espero, então, que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais da termodinâmica. Então, como eu sempre digo, vamos deixar ele para a banca e vamos estudar. Grande abraço, pessoal.